você vê a integração realmente completa. A gente está entrando na casa e já estamos vendo a banheira, onde você vai poder tomar banho. Você vê que o tempo inteiro é a natureza, com esses vasos maravilhosos e olha essa luz natural. Ao longo da nossa vida de trabalho, a gente é privado do sono e a gente tem que reconectar com ele, né? Onde que reside o luxo? Justamente nisso, é você poder descansar. Eu não preciso ter grandes materiais, mas onde você descansa é no colchão. Era um antigo espaço de guardar ferramentas. E aí a gente precisava de um quarto extra e a gente acabou desenhando esse quarto. E essa casa magnífica, com essa pintura. Barata, simples, mas é um pigmento dentro do argamassa, simplesmente passado e feito. Mas mais uma vez, a conexão sempre com lá fora. Olha essa vista aqui para... Uau! Entre, respire e sinta. Você precisa sentir essa natureza para você... Entre, respire e sinta. Descansar é o novo luxo. E hoje eu quero começar uma série especial com vocês aqui no canal, onde eu vou levar vocês para lugares que foram pensados no descansar, no dormir bem, no cuidado com o sono. É isso mesmo. Arquitetura, decoração, tudo pensado para que a gente possa cuidar de nós mesmos. Então hoje a gente começa uma série especial sobre você dormir bem. Vamos ver? Olha só esse lugar magnífico que a gente começa esse vídeo aqui, olha. Eu vou mostrar casas para vocês hoje que vocês vão apaixonar, mas tudo tem uma conexão com essa cachoeira, com esse espaço, essa integração com a natureza. E foi tudo feito por esse arquiteto maravilhoso aqui, o Pepe. Ei, Pepe! Oi, tudo bom, meu Pepe? Tudo bem? Tudo bem, e aí? Bom? Tudo bom? Cara, já falei que aqui, essa cachoeira, é a conexão que conecta todas as casas, é isso? Sim, aqui no Mira a gente tem 5 casas e elas todas estão conectadas com essa cachoeira. É o nosso fio condutor que a gente chama. Todas elas conseguem acessar o rio e aproveitar dele. Olha, é o nosso grande luxo aqui. Quando você chegou nesse terreno, antes de pensar nas casas, a cachoeira estava aqui, ela foi o guia que você falou, vou fazer o entorno dela? Quando a gente descobre aqui essa propriedade, a gente estava já há um tempo buscando um lugar para descanso, para a gente se reconectar com a natureza. E foi realmente a hora que a gente abriu os portões aqui e viu essa beleza que a gente falou, é aqui que a gente precisa instaurar o Mira. Não é à toa que esse episódio se chama O Sono e a Natureza, porque eu vou mostrar para vocês inspirações agora de arquitetura, de design, de pensamento no bem-estar, que vocês vão ficar realmente apaixonadas aí. Agora, deixa eu contar, você chegou aqui, já tinha essa capelinha? Já, essa capelinha foi o xodó da antiga proprietária, a dona Helenice. Foi um dos grandes esforços, ela trouxe absolutamente tudo de Ouro Preto, até as pedras ela trouxe do Ouro Preto, trouxe os artesãos, trouxe tudo de lá. E ela realmente só vendeu a propriedade para a gente com uma condição, que a gente não tocasse uma pedra delas. E a gente prometeu, inclusive, a gente já restaurou várias partes dela. Estamos trazendo agora esse ano 2 imagens que foram vendidas ao longo do tempo, a gente recuperou elas e vamos trazer de novo para cá. Que demais, você acha que valeria a pena a gente já começar por aqui, né? Vamos mostrar lá dentro rapidinho? Vamos. Claro que você não ia tocar em nada, só para poder melhorar, né? Agora, olha esse lugar, quando você chega no espaço, parece que eu estou numa igrejinha autêntica, feita lá no ano de 1700 em Tiradentes. Mas não, foi da década de 70, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Ela começou a construir nos anos 70 e aí ela foi completada quase nos anos 90, essa capelinha. Mas é isso, ela tudo, tá, até a entrada, até a porta, ela trouxe de fora. É, porque é pedra sabão aqui que eu acho que é... Exatamente, tudo. Ela trouxe absolutamente tudo de Tiradentes e Ouro Preto. E os artesãos, a gente tem os desenhos, são muito lindos, temos os desenhos feitos à mão. Dos artesãos, foi fantástico. E aos pouquinhos a gente está deixando ela um pouquinho melhor, mas é isso, tentando sempre manter o máximo tudo que ela trouxe. Espetacular, ela é um sonho. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, eu fiquei muito apaixonado, porque realmente a gente que conhece Tiradentes, Ouro Preto e tudo, você vê que é realmente como se você estivesse lá. E é, né? Porque a partir do momento que você traz, aliás, por falar onde nós estamos, qual que é a cidade que nós estamos aqui? A gente está em São Sebastião,
é a praia de Paúba. A gente está a 3 horas de São Paulo. Olha isso. Gente, nós estamos aqui no Mira, tá vendo aqui no boné dele aqui, ó. E realmente tudo aqui ele foi pensado para o bem-estar. Olha isso. E eu queria que você me falasse sobre isso. A gente tem, olha, só para dizer, aqui temos 2 Jequitivás de mais de 300 anos. Eles são os nossos guardiães da entrada da capela. Foi o nosso santuário, quando a gente faz evento aqui, uma das coisas mais importantes que a gente explica para todo mundo é justamente isso. A gente tem uma parte brasileira, que é essa capela, e a gente tem a parte que a natureza nos trouxe, que são esses 2 Jequitivás fantásticos, que eles são os guardiães da propriedade. Muito legal. Aliás, você é de onde? Eu sou de Barcelona. Ah, eu achei que você era daqui, porque você já é mais brasileiro, né? Você está aqui há É, muitos anos, né? há um tempo, a gente já está aqui há um tempo e de fato uma das questões que fez nascer o Mira foi essa vontade do Brasil, porque um espaço assim só é possível num lugar como esse. Uhum. Essa conexão direta com a natureza, essa natureza completamente viva, ela só é possível praticamente nesse lugar aqui, um lugar que chove 250 dias por ano, mas mesmo assim hoje a gente está aqui num dia ruim, num dia de chuva, De chuva. mas é fantástico, é gostoso, você fica nas casas justamente descansando com esse barulho de cachoeira, né? Com certeza. E aí eu vou levar vocês então agora na primeira casa para a gente ver a arquitetura desenvolvida, desenhada pelo Pepe e também a gente entender essa busca do bem-estar que cada dia está mais atual, né, Pepe? O Sim. luxo de você dormir, né? Exatamente. Quando o Fernando, meu sócio, me procura para a gente começar esse trabalho, a gente estava vendo outros lugares, nas montanhas, em vários lugares do Brasil. E aí aparece essa propriedade, por estranho que apareça, a gente apareceu no OLX. É Era uma mesmo? propriedade que estava à venda há mais de 15 anos, era uma propriedade com vários problemas financeiros. E a dona Elisa, aquele que eu comentei há pouco, né? A única condição que ela colocou na compra da propriedade foi manter a capela. E eu prometi para ela que eu ia manter a capela. Obviamente, a gente Claro reformou que as sim, né? casas, Aham. justamente porque as casas elas não se aproveitavam do grande luxo que temos, que é essa cachoeira. Não tinha Elas eram toda a visão do. Aham. completamente fechadas para dentro. E aí um trabalho que a gente vem fazendo com a Julieta, minha companheira, que é a paisagista do espaço, é o que é tirar todas as plantas que existiam aqui. Aqui era um jardim completamente antropizado e com muita planta invasora. E a gente está tentando trazer tudo que é Mata Atlântica de novo, que são plantas Nativa. autorregenerativas Uhum. e que trazem o bem-estar de novo para todos os hóspedes, né? Uhum. Olha aqui, gente, nós estamos aqui nessa casa que aqui de fora você já vê o pensamento da integração do interno com o externo. Então você está vendo janelas aqui retangulares, grandes, redondas e já através da porta você vê a integração realmente completa. Seria essa integração com a natureza um dos fatores para se dormir bem? Totalmente. A gente tem um mantra aqui no Mira que é o seguinte: a gente não tem blackout em nenhuma dos quartos, porque justamente a gente acha que você acompanhar a vida do jeito que ela é, se acorda com o sol, se vai dormir com o sol, ele te leva a um ritmo que é realmente o descanso. Por isso, quando a gente começa a trabalhar com a Zizu, para a gente trazer aquilo que era o mais necessário, né? As casas elas são muito simples e muito diretas. A gente tem um bom descanso, a gente tem um bom banho, como vocês podem ver. Isso para a gente é aquilo que a gente quer. A gente está entrando na casa e já estamos vendo a banheira onde você vai poder tomar banho. Ali a banheira, gente. Vamos levar vocês aqui. Olha isso. Então quer dizer que aliás, como que foi essa busca pelas pessoas, pelas marcas que se interessam pelo mesmo assunto, né? Total, exatamente. Quando eu comecei falando, eu falei que o Mira só seria possível no Brasil. E ele é só possível real no Brasil porque todo mundo que está com a gente é brasileiro e são marcas que desde o Brasil trazem, seja design, seja pesquisa por materiais novos, inovadores, sustentabilidade. Então a Zizu, ela trouxe justamente o quê? Ela está trazendo uma tecnologia do descanso que ninguém tinha trazido antes no Brasil. Os colchões, as camas, vocês podem ver, elas são simples, são diretas, mas convido todos vocês a dormirem aqui para vocês Sim. entenderem o que eu estou falando. Você vai acordar com a luz do sol e muita gente me diz, como se atreveu a fazer uma casa que não fecha à noite? O paulistano é aquela pessoa que precisa de blackout totalmente. Olha, eu estou surpreendido, eu não tenho absolutamente nenhuma reclamação a respeito disso. Pode ter qualquer outra reclamação ao longo do tempo, mas esse não é um assunto e isso é fantástico, isso realmente é uma conquista. Porque as pessoas chegam a entrar nesse ritmo do dia a dia,
de São Paulo, chegar até meia-noite, trabalhar aquelas jornadas impossíveis. Aqui não, aqui eles começam a acompanhar o dia do jeito que ele vem, né? E você, igual você falou, vai dormir a hora que o sol se põe e vai acordar a hora que o sol Total. nasce. E vocês sabem que eu sou completamente apaixonado pela Zissul. Já durmo na Zissul, eu acho que sou um dos primeiros clientes, né? Sou completamente apaixonado pelos colchões de experiência mesmo. E a Zissul que apresenta essa série aqui pra gente sobre dormir bem. Aí eu tenho uma pergunta pra você. Por Claro. que você escolheu a Zissul? Olha, porque a Zizu, quando, bom, me surpreendeu, acho que você falou essa palavra, ela surpreende, porque realmente você não espera que isso seja possível O num colchão. colchão, né? Zissul de colchões, gente. E aí, quando descubro, eu falo, olha, onde que tá, onde que reside o luxo? Justamente nisso, é você poder descansar. Eu não preciso ter grandes materiais, mas onde você descansa é no colchão. Mesma coisa acontece com a cozinha, com os outros ambientes do Mira. A gente não precisa ter grandes luxos, em grandes equipamentos, mas tem que ser direto, suficientemente inteligente para trazer aquilo que é. Então, o colchão ele tem que trazer um descanso. Quando você acorda, você entende a tecnologia que eles trazem. Exatamente, não é simplesmente um colchão, é um aliado no descanso, né? Então aqui, ó, esse quarto, você já tem muito do que a gente está falando hoje. Você tem o bom descanso e o contato com a natureza. Agora, como que o contato com a natureza é um fator importante para descansar bem? Olha, é 100%. Olha, desde a minha experiência pessoal, eu morava em São Paulo Uhum. e pandemia trouxe essa revolução para praticamente todo mundo. Todo mundo começou a ficar mais em casa e entender aquela necessidade com a natureza. E o Mira nasce nesse ponto, em querer trazer de novo as pessoas para a natureza e poder descansar e se conectar com ela. Então, assim, para nós é um dos maiores lemas. Tanto é que entre, respire e sinta. Você precisa sentir essa natureza para você Entre, trazer. Respire respire e e sinta. sinta. E aí, esse mantra é aquele que a Zizu também traz, que todas as outras pessoas que estão trazendo, que estão vindo para cá, elas entendem. E justamente é isso que nos deixa muito felizes, né? Então, de cara, a gente já pode fazer isso no nosso quarto antes da gente dormir, que é uma coisa importante. Entre, Respire. respire e sinta. Em vez de você ficar no celular até a hora de dormir ou vendo o jornal, etc e tal, você já se conecte com esse mantra. Entre no quarto, acalme, respire e Total, sinta. Olha que total. interessante. E aqui nesse caso é um extremo, né? Nem todo mundo pode morar numa casa de vidro, mas se a pessoa está num lugar, por exemplo, num apartamento, como ela pode, a natureza pode fazer parte do dia a dia de tranquilidade Olha, dela? a gente trabalha muito tentar trazer plantas vivas. Então, o que é muito importante? Se você traz a natureza que seja em vasos, vasos na varanda, sempre buscar plantas que sejam frutíferas, elas vão atrair animais, vão trazer pássaros, vão trazer borboletas, plantas que façam flor. Todo esse tipo de seres vivos com a gente, ele vai nos trazer essa conexão com a natureza. Então, isso, sempre procure que não sejam plantas invasoras. Tem plantas invasoras muito lindas, mas que elas acabam atrapalhando o ecossistema brasileiro. Quando você fala em plantas invasoras, são as plantas que não são naturais daquele lugar, daquele, né, Exatamente. daquela história. Sobretudo, são plantas que muitas vezes elas acabam tomando espaço das De plantas outras. autóctones daqui, né? As plantas nativas daqui. Eu passei muito rápido aqui, mas eu sei que todo mundo que está em casa quer saber, é sobre essa obra de arte aqui, ó, que eu adorei esse tecido aqui e ele mimetiza com o fundo, Exato, né? esse De daqui é quem uma é essa inspiração obra? da obra da Loli, a Luísa Velutini. Ela é ceramista também, as nossas cerâmicas são todas dela. E elas são uma inspiração com a Serra do Mar. Então, são os tecidos tingidos com tingimento natural, algodão cru, e elas imitam justamente a transição do mar com a serra e o céu. E ela viu essa parede, fez uma referência ou foi Foi uma coincidência? construção em conjunto, Um exatamente. conjunto, porque ficou muito bonita, né? Eu sabia que vocês iam querer, gente. Inclusive aqui tem vários móveis de design. Existe toda uma preocupação na valorização do design brasileiro, né? Aqui e aqui, olha a conexão da cozinha inteira com a natureza. Quer dizer, até a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, a primeira coisa que você vê aqui o tempo inteiro é a natureza, né? Sim, a gente como arquiteto é uma luta constante quando a gente tem cliente, tentar fazer que o cliente seja atrevido. A gente sempre que a gente traz provocações para o cliente, não é para um ego pessoal, mas sim para um bem-estar do usuário.
Quando a gente começa a desenhar o Mira, a gente não tem um cliente final, mas a gente consegue fazer essa provocação. Então, o que é muito engraçado do Mira é que várias das provocações que a gente traz aqui, as pessoas depois levam para casa. Por Então, exemplo, essa saída direta para fora, essa cozinha, tem muita gente que não consegue cozinhar com uma janela na frente, mas olha, se você está olhando o tempo inteiro, você está cozinhando, você está olhando o tempo inteiro para a mata, você está sentado, você tem essa conexão tanto cozinha, sala e área externa. isso eu acho perfeito, né? E aí você tem aqui a área externa, que é um convite, inclusive, para ficar em roda. Aliás, estarem com amigos, estar celebrando, né, em conjunto, em É o sociedade. segundo bem-estar que a gente tem no Mira é encontro. Então, tudo que seja encontro, a gente tem valorizado. A comida, o momento de cozinhar, que é justamente, de novo, uma pausa para entregar um luxo para os teus convidados. Então, a gente, seja na hospedagem, no dormir, como nesses momentos, eles são os mais essenciais. Eu não tenho uma grande TV, não tenho Sim. cinema, não, Aliás, a TV não está no quarto, é, né? é porque são coisas acessórias que você não precisa, você não consegue encontrar, é, se reconectar com você mesmo, né? Então, na verdade, um dos segredos para relaxar nesse processo todo que você vem trazendo, na verdade, não é só à noite, né? Ele acontece em pequenas atitudes durante o dia, Total. né? Você poder sentar, eu tenho muita gente que agradece e fala, "Ó, eu consegui de novo ler um livro, de novo poder ficar tranquilo. E afinal, se vocês veem essa casa, não tem nada muito complicado. Simplesmente ela está conservando alguns cantos para você poder ter essa conexão com aquilo que a natureza já te trouxe. Então é um convite muito forte para as pessoas que sempre acabam construindo uma casa, começam a fazer um projeto novo. Tente entender aquilo que existe, que já está existente e valorize. Traga ele para Integra-se. dentro do projeto, exatamente. Isso é muito fundamental. E eu quero dizer para vocês que é uma coisa super importante, que essa noite que eu dormi aqui, eu dormi 2 horas a mais do que o normal. 2 horas. Isso é muito importante ficar registrado aqui. Vamos lá. E o nosso quintal de casa, esse rio, é o Rio Paúva, é um dos poucos rios no litoral norte totalmente conservado, limpo, que Olha ali o cipó. é um esforço de todos os moradores que a gente está aqui, né? E é uma bênção, é um bem natural que a gente tem que continuar não só respeitando, como melhorando, né? Isso que você, igual você está falando, é o conjunto Vem das aqui, atitudes, Lufê, vou lhe das mostrar uma ações, pequena né? joia que a gente tem. A gente Olha essa adora. vista aqui para... Uau, com a pra- pontezinha sim, ali. Que lindo. Ali que a gente começou o vídeo, gente, naquela Exatamente. pontezinha. E as pessoas entram no rio, Sim, pode assim, entrar. Que é legal. gelado, obviamente. Mas no calorão, né? Mas é mais um convite aqui, é um convite para se encontrar com seus amigos, cozinhar, descansar, entrar na Sim. cachoeira, obviamente, e lavar tudo aquilo que você precisa lavar do seu corpo, porque Lava. afinal a água serve para isso, para a gente se lavar. Agora, antes da gente sair dessa casa que eu quero mostrar para vocês, o outro quarto que tem aqui, ele Sim. tem um banheiro que é totalmente iluminado pela luz natural. Olha isso. Com esses vasos maravilhosos e olha essa luz natural de cima, com essa ducha. Então é realmente muito bonito e eu apaixonei nessa cama. Essa cama é a única cama que a gente conservou da Dona Lenice, uma cama feita em palha, Nossa, ela é fantástica. maravilhosa. É uma cama que já teve muitos namorados, mas a gente conseguiu conservar e a gente mantém ela com muito carinho. Ela é muito bonita, gente, olha isso. Me dá vontade de saber de onde ela trouxe, né, essa cama, que é realmente E aí, muito mais bonita. uma vez, né? Sempre a mesma coisa. A gente, todo que é por pequeno banheiro, por pequeno lavabo, a gente quer que a natureza entre dentro. Veja se... Olha isso. Imagina, você está no banheiro e você tem esse contato todo com a natureza. Então isso tem essa história da gente estar conectado com a natureza. Muitas pessoas podem estar se perguntando assim, mas será que a gente tem que morar numa casa dessa para poder Não. ser? Não, ou, na verdade você pode estar observando as árvores Total. perto da sua casa, na rua, no parque. E parar de ficar só no digital ou ficar somente no material e começar a olhar, escuta os pássaros, entende as plantas que estão perto de você, mesmo nas grandes cidades, sim, existe essa possibilidade. Isso vai te ajudar no descanso lá. E eu convido... São Paulo é uma cidade muito barulhenta, a gente sabe. Mas a gente tem tecnologia muito fácil, que a gente, com uma boa janela de vidro reforçada, a gente consegue atenuar esse barulho. Mas eu convido, tentem não colocar aqueles grandes blackouts. Trabalhe com esse trabalho de blackout, de cortina, de persiana. Tente chegar um pouco no ritmo do dia. Vai Tipo, dormir mais cedo quando anoitece. Acompanhar o dia. Ele vai te ajudar, você vai se sentir uma pessoa mais
confortável, com mais energia também ao longo Com do mais tempo. energia também, com Olha, isso é uma certeza. coisa engraçada, Lufê. Todas as nossas casas, elas têm um trabalho de água e tem um trabalho de fogo. Todas elas têm lareira. A gente está num lugar de calor, todo mundo fala, ah, mas aqui não faz frio. Olha, eu lhe garanto que as pessoas no verão ligam o fogo, porque mais uma vez é um lugar de encontro. Então Sim, aqui o importante nessa sala não é a TV. O importante é a é lareira. a lareira, se sentar, se encontrar, se É. conversar. E olha aqui, gente, a gente está nesse mapa aqui, olha. Tudo isso daqui são as casas. Nós estamos agora nessa daqui. E eu quero convidar a gente para passar pela igrejinha e chegar nessa aqui. Você vem comigo? Então vamos lá. Vamos andando aqui nesse caminho todo. Porque, aliás, o caminhar aqui dentro é um grande banho de floresta que a gente te convida para fazer nesse programa, né? Total. Como eu disse, né? Todas essas árvores aqui, eles estavam aqui faz muito tempo. E o trabalho que foi feito ao longo dos anos, que tanto os antigos proprietários como a gente, foi sempre tentar manter eles, tentar que eles estejam na melhor saúde possível para conseguir também ter uma vida embaixo delas, né? E você falou que aqui chove bastante, é uma região que chove bastante. Mas essa chuva que alimenta toda essa mata, né? Por Total. isso que ela é tão densa, tão boa. E isso é você se integrar à natureza. Não falar, eu só quero que tenha sol o tempo inteiro. Não. Existem lugares onde você quer justamente essa tranquilidade. E um pouquinho de chuva ajuda a tranquilizar, não ajuda? Ajuda e não só que é muito engraçado, né? Quando a gente está num lugar de litoral e muitas pessoas falam, ah, eu vou reservar a casa, mas eu tenho medo de se vai chover, não vai chover. Quando essas pessoas vêm aqui e chove, Elas elas amam. agradecem. Elas falam, olha, eu tinha medo de vir para cá por causa da chuva, mas eu realmente agradeço que tenha chovido porque a gente É. ficou só descansando em casa. E essa casa magnífica com essa pintura, me fala dessa pintura externa dela. Olha, isso daqui é uma técnica que a gente foi meio por acaso que a gente foi fazendo, mas é uma técnica que a gente, até com o meu antigo sócio, no escritório que a gente tinha em São Paulo, a gente usava bastante. É uma técnica barata, simples, mas é um pigmento dentro do argamassa, simplesmente passado e feito. Então, É um basicamente, pigmento do quê? é um pigmento mineral que você coloca em cima dentro da argamassa, E mas pronto. é basic, Isso já é a própria argamassa? é, Olha que legal, então, gente. praticamente, o que a gente está fazendo é nada mais é que um tingimento da matéria que vai revestir, né? Que Que é legal, então uma você não coisa, precisou pintar. que é uma coisa que se usava no cal. Quando as pessoas usavam o cal, eles tingiam o Claro. cal e aí pintavam, né? Olha aqui, gente, tem essa parte externa ali com os móveis da mesma cor, tá vendo? E essa arquitetura você se inspirou em quê aqui, Pepe, nesses arcos e Olha, não tem, lá em é uma cima? pergunta muito engraçada, porque não tem uma inspiração real, assim, tem muita referência que passa na nossa cabeça. Às vezes, a arquitetura referenciada, é difícil de ser classificada. Simplesmente, assim, as casas já existiam, isso é muito importante dizer. Ah, já Então existiam. a gente fez um trabalho de manter a estrutura original da casa, a estrutura principal da casa ela existe. A gente mudou layout, mudou materiais, Uhum. mudou distribuição. Então assim, as casas elas são, afinal, são uma inspiração daquilo que elas eram antes. Então Mas esses praticamente, arcos já existiam ou não? não, Não, isso obviamente já é não. esse desenho, é. Olha que legal, gente. Quando você entra, tem uma banheira piscina aqui, olha. E olha os vasos que vocês têm. Não, eu sou completamente apaixonado. Olha essa cena, gente. Vê se isso aqui não é a minha cara. Posso mudar pra cá? Vou mudar Pode. pra cá. E Tá, aí, as vagas estão abertas. não é, gente? Olha As vagas isso. de caseiro estão abertas. As vagas de caseiro estão abertas. Você Então, caseiro aqui vai tá ser dizendo um convite. maravilhoso. E aqui, vamos entrar que eu quero mostrar Vamos. pra vocês um quarto que tem ali que é maravilhoso, que vocês já viram a hora que eu mostrei na vinheta de entrada. Que era um antigo estaleiro, era um Ah, antigo espaço de guardar ferramentas. que legal. E aí a gente precisava de um quarto extra e a gente acabou desenhando esse quarto que ele pode entrar para você entender. Imagina que aqui você guardava as ferramentas e olha este quarto. Ele é abraçado pela natureza. Você dorme num quadro, né? Isso Total. aqui é um quadro de natureza maravilhoso e convidativo. Lembra? Eu mostrei essa cena aqui pra vocês, eu abrindo já no início, todo de pijama. Que lindo. Então quer dizer que aqui ele já, você entra e já dá uma paz, né? Olha o silêncio. A gente fica quieto e tem silêncio. É, um dos usos que temos aqui é esse. E aqui outra coisa, não tem porta, Só cortinas. só cortinas. Então assim, existe nessa casa, em todas as casas do Mira, existe um retorno um pouco a mesma coisa. A gente acompanha o dia, não temos blackout, mas a gente também acompanha a conexão com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com o nosso companheiro.
porque a gente fica vivendo em cápsulas, a gente fica vivendo na vergonha, em criar fronteiras que a natureza não nos trouxe elas. Então, existe sim uma divisão dos espaços, mas também a gente entende uma conexão com a pessoa de novo. Então, o fato de você poder estar dormindo e a pessoa está tomando banho ao mesmo tempo e a gente está interagindo, faz que a gente consiga se reconectar com aquela pessoa que veio junto com a gente. Isso é parte da essência do Mira, se reconectar com as pessoas. Não se esconder, né? Exatamente. Abrir relacionamentos, que lindo. E aqui nessa pintura que vocês fizeram aqui também foi o mesmo lá de fora? Exatamente, só que ela é um tom mais cru, mas é exatamente o mesmo material. Muito bom. Inclusive combinou muito com essa roupa de cama aqui, gente, que eu não tenho como passar aqui sem mostrar para vocês, porque é uma roupa de cama da cor coral da Zissu, ao símbolo da Zissu. O que é essa roupa de cama, né? É fantástico. Não, ela é feita de polpa de bambu, gente. Aqui com o travesseiro da Zissu. Eu sou apaixonado. Bom, eu estou nos lugares perfeitos para dormir e esse daqui é o colchão King, né? É, o King BR, inclusive. É o King, olha o tamanho dele, gente. Que é esse daqui cabe 3 pessoas fácil. Fácil. Olha que linda essa cor, hein? Então, essa conexão, então, ela se torna não só a natureza, mas também da natureza humana, né? Total, porque a gente não existiria sem essas relações. E aí, mais uma vez, vem ver só a cozinha aqui rapidinho. Olha aqui como é tudo com entradas de luz, olha. Então, para poder conectar as casas, foram colocados os vidros e você tem essa luz natural e a natureza o tempo todo. E aí, de novo, a gente tem essa cozinha, que é um convite ao externo, mas é um convite também à conexão com as pessoas. Praticamente, eu vou estar cozinhando, conversando com você, eu vou estar lavando o prato, conectado com aquele que está cozinhando. Sim. Eu estou tendo o tempo inteiro essa relação com as pessoas que estão comigo, que eu convidei para vir aqui, que eu convidei para passar um tempo juntos. O que você está falando muito sobre, então, o nosso bem-estar é a gente reativar conexões naturais. Total. Com a natureza e com as pessoas. Total. Com a gente, com sons, com o som da cachoeira, dos pássaros, com o sono. O sono, a gente é privado do sono. Ao longo da nossa vida de trabalho, a gente é privado do sono e a gente tem que reconectar com ele, né? O que os seus clientes falam quando eles dormem num colchão Zissu aqui? Olha, ficou muito engraçado porque o Zissu, ele tem alguns showrooms em São Paulo, mas a gente virou uma extensão deles. Então, vários clientes às vezes nem falam, tem um pouco de vergonha de falar no começo, mas eles vão embora e falam, olha, a razão real que eu vim no Mira, que eu vim passar um final de semana foi para descobrir esse colchão. Obrigado por trazer essa possibilidade pra gente, né? Inclusive eu quero mostrar lá em cima, porque eu vi que tem quartos lá em cima também. Posso aqui subir? Essa escada também iluminada naturalmente. Olha, e aí, esses são truques, Lufê, você que também é arquiteto, você vai saber. Aqui em cima tínhamos uma caixa d'água de concreto. E aí? Arrancamos ela, abrimos o teto solar e deixamos a caixa d'água escondida. Eu sou engenheiro civil, sabia? Engenheiro civil. Deixa eu ver aqui esse quarto. Aqui, olha, acho que vem aqui nesse daqui que ele é muito fantástico. Ele não tá arrumado, gente, me desculpem. Que a gente tá rodando, invadindo aqui todos os lugares. Mas mais uma vez, a conexão sempre com lá fora, sempre com o pátio, a relação de todas as atividades da casa ela é conectada. E aí, mais uma vez, banheiro que a gente não tem porta, banheiro que a gente... E ele atravessa? Pode ir, sim. Olha que legal, você entra por aqui... E a gente vai se encontrar aqui. E vai se encontrar aqui. E uma super vista bem na frente do chuveiro. Exatamente. Isso também é uma forma de você se desconectar do medo de alguém estar te olhando, né? Total. Isso é uma coisa que é, mais uma vez, você consegue dormir sem blackout, eu consigo tomar banho, consigo ficar pelado, sem ter o medo de alguém me ver? Pode. Aqui você tá tomando banho no mato. Tipo, eu estou no meio... Isso é um banho de floresta. Literalmente. Olha esse muro, que lindo que tá, gente. É um banho de floresta, literalmente. Isso é um dos luxos que a gente mais preza aqui, porque é muito difícil. As pessoas em São Paulo acabam tendo esse medo, acabam tendo essa vergonha de quem eles são, daquilo que eles muito bem colocado, né? Isso para chamar a atenção, né? Bom, vocês estão gostando de dar uma volta sobre aqui no Mira e entendendo como que a gente consegue trazer a nossa conexão pessoal dentro da nossa casa, seja lá onde a gente estiver morando, com tudo que ele está falando, mas ele como arquiteto, eu vou pedir para ele resumir agora para a gente. O que você acha,
que é importante para uma pessoa que está num apartamento, na grande cidade, algum lugar que está longe de tanto verde, como que ela pode fazer isso hoje, no dia a dia dela? Olha, mais uma vez, né, acho que tentar trazer verde para dentro das casas, a gente conseguir abrir mais, parece que a selva urbana, que é toda cinza de concreto, mas olha, eu te recomendo, abre janelas, não tenha medo, não esconda aquilo que está lá fora. É uma paisagem urbana, mas é uma paisagem. Ela é antropizada? É, mas ela te traz uma conexão de novo com aquilo que está ao redor de você. Então, eu acho que aquilo que as cidades acabam fazendo, que é encapsular as pessoas, você tem que tentar, com a arquitetura, trazer, ir contra, né? Que é abrir, de novo, conseguir abrir. Então, por muito que o espaço seja pequeno, tente fazer essa fluidez entre os espaços internos com o espaço externo. Isso vai te trazer um bem-estar fantástico, dou garantia por isso. É isso Real. aí. E como é que é mesmo o slogan? Respire. Sim, entre, respire e sinta, né? Então, entre no espaço, respire, tome o seu tempo e sinta aquilo que está em torno de você. É isso aí. Olha quantos ensinamentos. Então eu quero aproveitar que a gente está aqui agora nessa casa tão linda, né? Com tantas inspirações aqui, para poder convidar vocês para visitar o Instagram, o site. Qual é o Instagram do Mira? Olha, mira.casa, muito simples. Mira.casa, que daí vocês vão ver que não só tem essas casas duas que eu mostrei para vocês, mas são 5 ao total. E cada uma delas você vai ver alguma novidade e Olha, alguma coisa interessante. Foi uma das coisas mais engraçadas foi que a gente nasceu com um espaço para se hospedar, para a gente ficar em comunidade. Uhum. E que acabou aparecendo casamento, evento. Era uma coisa que a gente tinha muito medo, porque a gente queria a tranquilidade. Normalmente a gente criou o Mira como um espaço de tranquilidade. Sim. Sempre festa traz bagunça, né, digamos assim. Mas a gente está conseguindo trazer para cá casais que buscam isso. Casamentos tranquilos. É uma loucura, assim, é uma coisa bem doida, assim. Porque, afinal, as pessoas passam uma semana aqui descansando. E elas vêm fazer um casamento, vêm fazer a festa, claro, mas elas vêm descansar. É um casamento que dura. Dura. E vem se conectar com as pessoas que elas estão convidando, né? Uhum. É muito lindo, ainda tem essa capelinha para você casar, muito legal. Gente, eu fico muito feliz de estar começando essa série com vocês. É uma série que ela fala com a nossa alma, porque sim, dormir está sendo um grande problema atual na humanidade, em todos os países. A gente está passando por essa história de se desconectar com o descanso, numa cobrança, numa pressão constante para a gente tem que, milhões de histórias, acaba afetando o nosso sono, afetando a nossa saúde. Então que essa série possa te mostrar que a sua casa, ela é uma grande companheira na hora de te ajudar nesse processo. Hoje nós falamos aqui sobre o sono e a natureza, apresentado pela Zissu, que eu sou completamente apaixonado e, como a gente falou, ela contribui muito na hora do seu sono, porque é realmente pensada para cuidar do descanso e do sono. Espero que você tenha gostado, quero agradecer muito você. Eu que agradeço a vocês, você, a Zissu, por essa parceria, e é fantástico eu ter aberto essa série com o Mira. Realmente eu fico muito honrado e muito feliz que a gente consiga trilhar esse caminho para a reconexão de novo, tanto com a natureza, com o nosso descanso, com o nosso ser. Isso é muito importante. Muito obrigado. Agora um abraço. Um abraço, aqui. queridão. Bem-vindo, volte sempre. Você acha que eu não vou voltar agora? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.